Nós estamos naquela série de pregação ou de pregações com o tema Qual igreja você é? E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos a terceira carta enviada à igreja em Pérgamo. Quero que você esteja com o seu coração aberto, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Enquanto eu estava meditando no texto, meditando naquilo que eu iria compartilhar com os irmãos e falar, e Deus gerando no meu coração, eu me encontrei aqui com algumas particularidades, algumas questões que acontecem no nosso Brasil. Esta era a situação da igreja em Pérgamo, conforme faremos a leitura agora em Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 17. Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 17. Eu tenho certeza que todos os irmãos encontraram com facilidade, é o último livro da Bíblia e não é difícil de encontrar. Faremos então a leitura, mesmo assentado como os irmãos estão, acompanhe a leitura, por isso faremos a leitura, mas eu quero que você esteja atentamente e reverentemente ao Deus da palavra, prestando atenção naquilo que será lido agora. Apocalipse capítulo 2, de 12 a 17, nos diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam as doutrinas de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Eu quero, antes de tudo, situar você, ou nos situar com relação a esta cidade onde esta igreja estava ali fundada e estabelecida. Era comercialmente falando, ela não era uma cidade tão importante como, por exemplo, Éfeso e até mesmo Esmirna, mas ela era uma cidade considerada importante como centro político e religioso. É interessante a gente pensar aqui, porque termos essas informações, porque esta cidade, por exemplo, ela se tornou um centro político pelo fato de que seu último rei a doou em testamento para Roma, para que Roma cuidasse dela, ficasse com ela e assumisse. E religiosamente ela se tornou um ponto conhecido, porque também levantaram ali um templo para o imperador romano. Então ela ficou conhecidíssima por ser um centro político e religioso. Tornou-se a capital da província romana. Como eu já disse, o último rei, o rei Átalo III, a doou a Roma através de um testamento. Lá havia um templo dedicado a Augusto e também a deusa Roma. Não fazer parte
do culto para o imperador era considerada alta traição. Por isso que Jesus começa a carta dizendo sobre a maneira como ele deveria agir com relação àquela cidade, como ele é declarado em Apocalipse 1,16, aquele que possui a espada afiada de 2 gumes, e no versículo 13 ele declara que conhecia e reconhecia o lugar em que aquela igreja estava instituída, e ele denomina como um lugar onde estava o trono de Satanás. Não era realmente fácil para aquela igreja se manter estrategicamente bem. Ela tinha muitos problemas. Ela era já potencialmente uma traidora, porque ela servia ao Senhor Jesus, seus princípios eram cristãos, e lá existia esse templo erigido, levantado para o imperador, e era preciso que todos adorassem naquele templo. Não para por aí. Além desse templo especial ao imperador, muitos deuses eram adorados ali. Eles levantaram uma acrópole, um edifício enorme. Eu fiquei até admirado com a altura desse prédio, 300 metros de altura. E lá vários templos instituídos, templo dedicado a Zeus, templo dedicado à deusa Atenas, e também ao deus, olha que nome bonito, hein? Asclépio. Só que ele era conhecido como Deus Serpente, e o Deus Serpente das curas. As pessoas iam para lá procurar o colégio que eles criam ser instituído ou abençoado por esse Deus, e ali eles aprendiam medicina. E quem conseguia entrar nesse colégio saía de lá realmente muito bem recomendado, mas desde já, debaixo de uma maldição. Por ser uma fortaleza das religiões pagãs, por ter ali inúmeras seitas, inúmeras formas de adoração, então a cidade tornou-se um ambiente muito difícil para a igreja cristã. E Jesus conhece essa situação, e ele expõe essa situação. Eu sei que onde vocês estão, aí é o trono de Satanás. Irmãos, se nós olharmos para a realidade do nosso país, o conhecido sincretismo religioso, você já deve ter ouvido falar disso, já eu vou falar mais. Nós vemos que também, se a igreja de Cristo não tomar um posicionamento de oração, de entrega, de consagração ao Senhor, parar de preocupar-se com o modismo, parar de preocupar-se com aquilo pode, tudo pode, enfim, deixar que a qualidade espiritual caia, não demorará muito e nós teremos um Brasil com um ambiente difícil para o cristianismo, porque nós estamos permitindo isso com as nossas ações. E pode ser que um dia nós tenhamos que ler essa carta tristes e chorando, porque deixamos entrar em nossas igrejas exatamente aquilo que Pérgamo também deixou entrar. O Senhor Jesus fala que já tinha contra aquela igreja algumas coisas, porque mesmo estando debaixo de uma pressão tão grande, a igreja, se não conhecia, deveria conhecer o Deus que ela servia, e por isso ela deveria manter-se firme. É uma igreja que sabia que sofria pressão, é uma igreja que tinha perseguição. Antipas foi uma testemunha, Jesus diz aqui, uma testemunha minha, que morreu fiel, e ele foi morto entre vós.
Então a igreja ali já sabia que não era um lugar para brincadeira. Tudo bem. Antipas, ele pode ter sido um dos primeiros mártires da fé naquela cidade ou daquela cidade, porque a perseguição realmente era muito grande. Mas no versículo 13, antes de falar do que Jesus declara ter contra esta igreja, no versículo 13, ele fala que conhece ou reconhece que ali havia um trono de Satanás. E é o fato de que a cidade erigiu o santuário para a implantação do culto ao imperador romano. E Pérgamo também ele era, por ser ali o centro da religião pagã, ainda tinha o tal do Deus serpente. E quando isso era declarado, deveria vir na mente daqueles irmãos que serpente já tem um simbolismo de Satanás mesmo. E o Deus serpente era um Deus instituído, declarado e adorado ali. Então era algo que a igreja não poderia ignorar. E eu quero abrir os seus olhos, a sua mente, porque nós muitas vezes temos ignorado no nosso país, que se levantam e vão se levantar, eu sei ainda, muitas outras formas de adoração. Para você que pensa, pastor, mas o senhor está falando de mitologia grega, esses nomes, aí eu estudei na escola, para quem foi na escola, né? Estudei na escola, mitologia grega já passou, pastor? Não passou, irmãos. Tem um grupo de empresários tentando reerguer um templo em São Paulo, para a adoração aos deuses da mitologia grega. Não pense que é coisa do passado, não pense que está morto, enterrado, escondido. Não está. Mas era uma igreja que conservava o seu nome, não negava a fé. E Jesus destaca que realmente por causa disso Antipas tinha sido morto. Eu também creio, irmãos, que a maioria dos convertidos daquela igreja, eles vieram do paganismo, e eles sofriam pressões diversas para retornarem às velhas práticas. Como eu sei que você às vezes sofre pressão de um parente, de um amigo, para você retornar à prática que você tinha, aquilo que você fazia antigamente. Aqui eu quero falar em vários aspectos. Talvez você era uma pessoa totalmente envolvida com as coisas do mundo, tem um amigo, uma amiga te lembrando, relembrando: rapaz, você era tão legal quando você ia comigo na balada, não sei aonde, tentando fazer você voltar àquelas práticas. Também no sentido religioso, familiares que vão te declarar assim: nossa, você andava comigo, a gente ia junto àquele lugar, e era tão bom, e você agora mudou de religião. É assim que eles dizem, não é? Mudou de religião e a gente se distanciou. Esse tipo de pressão aquela igreja sofria, mas ela ainda sofria mais porque ela tinha perseguição e já tinha morrido alguém por causa do cristianismo ali, que não é o nosso caso ainda. Por isso eu quero que você esteja realmente atento. Qual igreja você é? Você é a igreja de Pérgamo até esse ponto em que eu posso aqui dividir o texto e dizer: até aqui era uma igreja que mantinha a fé, não negava a sua fé e conservava o nome de Jesus. Amém? Mas o versículo 14 vai chamar a nossa atenção, porque Jesus fala: eu tenho contra ti algumas coisas. Olha o versículo 14: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí, estava dentro da igreja, estava no seio da igreja, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição, imoralidade e
práticas pagãs. Tinha dentro da igreja pessoas que inclusive sustentavam estas práticas. A moral da igreja pagã influenciava aquela igreja. Algumas pessoas estavam dominadas pelo sincretismo. Sincretismo, retirado do dicionário, só para que você saiba, é fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com reinterpretação de seus elementos. Ou seja, é um reaproveitamento de símbolos, de forma de culto e etc. E é triste que hoje no Brasil já vem ocorrendo isso em muitas igrejas. Existem muitas igrejas que já têm a característica da igreja em Pérgamo, porque ela trouxe para dentro da sua forma de culto o sincretismo religioso. Ela trouxe simbolismos ou simbologias, ela trouxe práticas. E nós estamos assistindo isso. Claro que a minha oração, a minha luta, o meu esforço, e eu sei que é o seu também, o seu esforço, a sua oração, para que isso não adentre a nossa igreja. Mas já existem muitas igrejas que estão vivendo nesse sincretismo, sacrificando. Mas a ídolos, pastor, é muito pesado falar isso. Mas estão sacrificando. Por exemplo, quando a pessoa coloca o dinheiro em primeiro lugar, e a palavra vai dizer, o próprio Jesus disse que ou serve ao Senhor ou a Mamon, e a pessoa trabalha toda a sua forma de culto, a igreja estrutura tudo para a busca daquilo que o próprio Jesus disse que não é, para que nós coloquemos o nosso coração naquilo, porque onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então tome cuidado onde você coloca o seu coração. O amor ao dinheiro, também diz a palavra, é a raiz de todos os males. Então a palavra de Deus nos preparando, porque isso pode gerar idolatria, isso pode gerar consumismo, isso pode gerar uma busca desenfreada pelo material e nos esquecermos daquilo que realmente importa. E Jesus ainda declara: não se preocupem em ajuntar tesouros na terra, mas preocupem-se em ajuntar tesouros nos céus. E aí você vê que de repente uma doutrina toda, todos os esforços, toda a forma de culto e o ambiente é voltado para chamar as pessoas ao dinheiro. Ali já está sendo erigido um altar para a idolatria, e as pessoas se sacrificam por aquilo. Estão comendo coisas sacrificadas já, e não estão entendendo. E sobre ainda o grupo dos nicolaítas, que está no próximo versículo, no versículo 15, são aquelas pessoas que estão dentro da igreja, e elas veem as heresias, e elas chegam no pastor e falam: pastor, que isso? Relaxa, pastor, não tem problema não, as coisas que estão lá fora, os jovens têm que viver a vida. E essas heresias vão tomando conta, a igreja vai deixando de falar, vai deixando de prevenir, vai deixando de instruir, vai deixando de ensinar. E quando a gente percebe a característica da igreja, é a igreja em Pérgamo, porque são pessoas totalmente perdidas e já com a palavra de Deus totalmente distorcida em seu coração. Qual igreja você é? Você tem realmente buscado ao Senhor? Ou você tem sacrificado o seu tempo para as coisas que não louvam e não honram ao Senhor? A doutrina dos nicolaítas era uma heresia na igreja e promovia liberalismo. Liberalismo, tudo pode, não há problema, sabe? Havia isso na igreja. Mas também eles intensificavam com relação às práticas imorais e pagãs. E
a igreja ia aceitando. Foi o que Jesus disse: vocês sustentam este tipo de doutrina. É tão triste quando no seio da igreja surgem pessoas que começam a ensinar as práticas erradas ao povo de Deus. Desde um comportamento de namoro, desde uso de roupa, desde uma prática daquilo outro, que a pessoa fica, não, isso não tem problema, isso não tem nada a ver. Isso vai crescendo, irmãos. E como o fermento, que embora tão pouco em quantidade, leveda toda a massa e controla e domina a massa, quando se abre os olhos, a coisa está tão longe, tão distante, que para puxar de volta, aí a gente ouve falar de igrejas que racharam, dividiram. E o que foi? Foi a hora que o pastor de repente acordou e disse: chega, para aqui, vamos parar com isso. Aí as pessoas do oba-oba já vão embora, as rebeldes já vão embora, as revoltadas e as que não querem ouvir a palavra de Deus. Então, qual igreja você é? Até aqui nós não temos como nos espelharmos totalmente nas 3 primeiras igrejas. Nós podemos nos espelhar em partes, com relação a Éfeso, com relação a Esmirna e até com relação a Pérgamo, que o próprio Jesus disse: eu reconheço a dificuldade que vocês têm, o lugar que vocês habitam, o desafio religioso, de perseguição que vocês têm, mas dentro da própria igreja, vocês estão sustentando doutrinas pagãs e doutrinas imorais, coisas imorais. Esse tipo de igreja Jesus não pode buscar, Ele não vem buscar. Porque depois nós vamos caminhando em Apocalipse, e também em concordância com outros textos da palavra de Deus, e vamos entender que o Senhor Jesus quer buscar, e Ele buscará de fato, uma igreja sem mancha, sem mácula, limpa. Quando eu falo de Balaão, é que o ensinamento básico de Balaão naquele tempo era confundir os assuntos espirituais e morais, e sempre colocando acima de tudo os interesses materiais. E existia ainda naquela igreja gnosticismo e libertino ainda por cima, em que as pessoas não temiam tocar em coisas que não pertenciam ao cristianismo, e não tinha nada a ver com o Senhor, e não tinha nada a ver com a sua palavra, mas as pessoas estavam ali praticando. Mas o versículo 16 é o caminho de volta. O versículo 16 é a chance. O versículo 16 é a prova que nós cremos num Deus e servimos um Deus que não fecha as portas para nós, porque Ele coloca uma condição: arrepende-te. Arrepende-te. Nessa pergunta, qual igreja você é, eu quero que você pense, eu tenho pensado nisso, nós precisamos pensar. Se nós não temos alguma prática ou práticas, até mais do que uma, que já há muitos anos a gente arrasta, carrega e nós não mudamos. A palavra então de Deus hoje é para mim e para você nesse sentido, que nós devemos nos arrepender. Talvez você ainda carrega práticas imorais, talvez você ainda carrega práticas pagãs, talvez ainda você carregue práticas em que o material está acima das coisas espirituais, e hoje Jesus vem com essa palavra e com esta condição de volta: arrepende-te, senão eu venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. E aqui não é só no sentido do dia da sua volta, que essas pessoas seriam condenadas eternamente, mas aqui mostra a disposição de Jesus de agir imediatamente no seio daquela igreja, no meio daquela igreja. E eu tenho visto isso acontecer já em muitas igrejas.
de repente as coisas viram de perna para o ar dentro da igreja. Aí vai conversar com o pastor. Eu deixei passar aquilo, eu não fiz aquilo, eu errei naquilo. Então, aí vai somando, vai multiplicando, vai aumentando. E quando percebe-se, já está longe demais. E antes que a gente diga, é o diabo, pode ser um tratamento de Jesus para aquela igreja. E como pode ser um tratamento para a minha vida e a sua vida também, porque nós somos a igreja de Cristo. Por isso que a gente precisa parar e acordar. Eu tenho me colocado diante do Senhor e pedido, Senhor, sempre sonda o meu coração. O salmista se abre, e declara, vê se há em mim algum caminho mau. Então nessa noite eu quero levar você a pensar nisso, no arrependimento, porque o versículo 16 sobre a ação de Jesus mostra que seria também uma ação no presente, uma ação imediata. Ele chama todos para o arrependimento. Ele não chama alguns daquela igreja para o arrependimento. É sabido que nem todos daquela igreja eram culpados, nem todos daquela igreja praticavam coisas imorais, ações pagãs, nem todos daquela igreja estavam desenfreadamente confundidos com as coisas materiais e espirituais, mas Jesus chama todos ao arrependimento, e não só os culpados de fato. Esta ação de Jesus, ou esta forma com que Jesus desperta a igreja, concorda com aquilo que nós já aprendemos, pelo fato de sermos um só corpo como igreja. Se nós temos pessoas sofrendo, nós sofremos também. Nós também precisamos sentir, não é assumirmos para nós, mas sentirmos o erro dos outros e nos preocuparmos com os erros, para que eles mudem. Ao contrário de você sair concordando, porque aí você será um herético também, ou um herege também. Você deve se preocupar com aquelas pessoas que estão dentro da igreja, que você faz parte, e que você está vendo ela errar, e você deve procurá-la, abraçar e dizer, eu também me arrependo pela maneira que você está vivendo. Isso é ser igreja. Isso que é o convite de Jesus, é este que é o convite para esta igreja. Arrepende-se, arrependa-se. Ele não denomina só aqueles que estavam fazendo errado, mas ele chama toda a igreja ao arrependimento. Antes até de você trazer o problema ou a conclusão do problema para a liderança da igreja, você mesmo é, pela palavra de Deus, autorizado a tratar e ajudar a tratar as pessoas, falando com ela. Não adiantou, leva uma testemunha. Não adiantou, aí leva para a liderança. Aí não adiantou, é outra história. Mas você pode fazer isso. Acontece que muitas vezes a gente vê, não fala com a pessoa, fala para as pessoas erradas, e as coisas só vão crescendo e aumentando e virando aquele bolo. Você já ouviu isso? Estoura um problema, aí quando chega ao conhecimento final do líder da igreja, do pastor, ou da liderança do ministério, ou até para a igreja toda, dependendo do tamanho da igreja, chega para a igreja toda, um problema de um irmão, de alguém, aí vem sempre um bonitão, que eu costumo dizer, o bonito da balachita, e fala, faz tempo que eu sabia. Que arrependimento essa pessoa tem? Ela fica esperando o outro cair, como se não fosse nada com ela. Não precisa ficar voltando aqui, aquelas histórias do barco, que o furo era de um lado lá, e o cara falou para o outro, não é do nosso lado, deixa que eles resolvam, porque o furo é lá na frente, a gente está aqui atrás. Mas na hora que a água tomou o barco, a hora que a água tomar todo o barco, quem que vai afundar? Só os da frente? Por isso que Jesus chama todos ao arrependimento, nesta noite. E só permanecerão na igreja, não se enganem, os arrependidos,
os contritos de coração, os renovados no corpo, alma e na mente, no espírito. Esse negócio, oba-oba, essas igrejas inchando, esticando, aumentando, parede, quebrando e conquistando. Eu creio, pelo poder de Deus, se ela se mantiver firme e inabalável na palavra, ela não vai ficar assim por muito tempo, explodindo. Porque a sã doutrina é dolorosa. A maioria das pessoas, das igrejas, dos líderes, estão cedendo a essas coisas. A heresia nasce dentro da igreja e ele, não, deixa. Um dia um cara falou para mim, é melhor, tá dentro da igreja, tá até fazendo algumas coisas erradas ali, mas não vamos falar nada não, que pelo menos está dentro da igreja, que pelo menos está. Não está, não é a igreja. Pode estar, vou corrigir, pode estar, mas não é a igreja. E a pessoa precisa ser a igreja, não estar só na igreja. A pessoa precisa ser a igreja. Tem sido a minha luta, vai fazer agora em outubro 17 anos que eu estou aqui com os irmãos como pastor, mas já fui membro da igreja, fiquei sentado ali, irmão Alcides corria atrás de mim em retiro, porque, né, irmão, eu fazia umas artes lá, tal, um pouquinho, mas fazia. Enfim, são 17 anos que eu venho trabalhando com a igreja, essa mentalidade de nós não cedermos, para que a gente não caia nesse desprestígio e nesse problema que a igreja em Pérgamo aqui caiu. Embora uma igreja colocada num lugar terrível, nós também estamos estabelecidos num país com corrupção, com sincretismo religioso. Só não temos ainda a perseguição que eles tinham, que eles sofriam, mas já existe uma perseguição branda, uma perseguição, irmãos, que até surge de dentro da igreja. Hoje é comum, irmãos, falar um para o outro, eu vou te processar, irmão, eu vou entrar com mandado de segurança. Essa é a igreja. Dependendo do jeito que eu for excluído, eu vou na delegacia. Então, a igreja de Cristo no Brasil, ela está praticamente inserida no mesmo cenário da cidade de Pérgamo. E ela, se ela não se levantar de fato, com temor, com clamor, para que essas situações comecem a mudar, nós teremos uma igreja doente, uma igreja que sacrifica-se, ou sacrifica facilmente a ídolos do coração, ídolos que ela já está levantando. Aqui a situação de Pérgamo, vários deuses. Eu fico olhando para o Brasil. Aqui viu, aqui não tinha o deus da serpente, da cura, ou das curas? No Brasil existe um para cada coisa, para casar, para pobreza, para dor, para gestante, para o caminhoneiro, para não sei o que, tem um para cada. Por isso eu repito, que é uma inserção religiosa, praticamente, semelhantemente, está um pouco distante de ser como Pérgamo, mas tem sim no Brasil já um sincretismo instituído, e há um sincretismo também brotando, se nós não tomarmos cuidado, brotando de dentro da própria igreja, que Pérgamo permitiu que isso acontecesse. O sincretismo começou a brotar de dentro da própria igreja. Já estou terminando, e eu quero que você pense comigo no versículo 16, arrepende-te. Você, eu, cada um de nós somos chamados ao arrependimento nessa noite. Eu sei que por vezes nós erramos. A grande questão aqui, o que Jesus está interessado, é que nós reconheçamos e que nós estejamos dispostos a mudar. De uma vez por todas, dá para fazer assim? Dá para ser assim? Dá para você colocar isso no seu coração? Porque eu tenho clamado isso ao Senhor a cada dia. Irmão, não tem outro caminho. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. É muito sério. Sem ser irrepreensível, Jesus não busca a igreja.
que não for irrepreensível. Então nós vamos ficar até quando negociando? Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. E existe, graças a Deus, por esse Deus maravilhoso que a gente serve, existem promessas e existe uma recompensa reservada ao vencedor ou aos vencedores. Aquele que se mantiver ou aquele que se mantém fiel, é prometida recompensa. Aqui Jesus fala do maná, Jesus fala da pedrinha, é onde está escrito, a pedrinha branca, onde está escrito o novo nome, e ainda fala de algo que ninguém conhece a não ser aquele que a recebe, ou que recebe aquela recompensa. O maná aqui simboliza o privilégio ímpar, único, que eu, você, aqueles que forem fiéis ao Senhor, receberão ao serem admitidos lá no céu, naquela festa, grande festa, as bodas do Cordeiro. A pedrinha branca, ela tem um sentido também histórico. Quando Jesus fala aqui, ele traz à mente das pessoas que a pedrinha branca, ela tinha um sentido, um voto que era dado em benefício a um réu que agora já não é mais réu. Ou então a pedrinha branca também simbolizava um documento para um escravo que já estava liberto. E quando ele diz ninguém conhece, somente aquele que pertence verdadeiramente a Cristo, este receberá algo que Jesus já tem guardado em segredo, em que só ele e o fiel conhecerá. E falando ainda de que Jesus chama ao arrependimento no presente, e que a ação dele com relação àquela igreja poderia também significar algo que ele faria no presente, com relação a vir contra aquela igreja, eu também creio que Jesus ele já tem muitas coisas reservadas àqueles que o temem, àqueles que o servem, e coisas que as pessoas não podem entender, mas acontece na sua vida, porque você tem uma vida íntima com ele. E alguém poderá um dia dizer a respeito de você: quem olhou, quem te viu e quem te vê hoje, que mudança, porque você está colocado e plantado aos pés de Jesus. Feche seus olhos e se coloque diante do Senhor. Ao vencedor, aquele que mantém fiel, aquele que se mantém fiel, é prometida a recompensa. O maná escondido, a pedra branca e algo que o Senhor, esse nome novo que o Senhor tem reservado, em que somente Ele e aquele que o recebe conhece. Como tem sido, ou como tem andado a sua experiência com Deus? É o momento de nos colocarmos diante do Senhor. É o momento de pensarmos se somos como esta igreja, se temos agido como ela, se as coisas do mundo têm entrado facilmente no nosso coração e encontrado guarida, quando na verdade nós deveríamos deixar somente entrar aquilo que é próprio, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é realmente da parte do Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele mostra para mim e para você o que é que precisamos fazer, no que precisamos mudar. Coloque a sua vida diante dele. Vamos colocar as nossas vidas diante dele. E é um momento também de arrependimento, momento de entrega, momento de você dizer: eu quero uma vida nova. Jesus tem coisa reservada para mim lá no céu, eu sei, em secreto, em segredo. Mas Ele pode manifestar muitas outras coisas no presente, porque Ele diz que com Ele nós viveríamos em novidade de vida, sempre com coisas novas.